agradecer à professora, diretora aqui, né, da Sônia Maluf, pelo convite e parabenizar por essa homenagem, né, esses eventos que homenageiam o professor Cabral tão merecidamente, deveria ser mais lembrado e se a gente pudesse, eu fico de vez em quando pensando nisso, se a gente pudesse projetar o que a gente viveu, o que a gente viu, né, em imagens para todo mundo, né, recuperar de uma forma mais fidedigna, eu acho que todo mundo ia ter a saudade que eu tenho e também iam querer, talvez até, pessoas do nível dele, do estofo, né, estofo intelectual, de erudição, não é? De capacidade, de atividade, de criação, como foi o professor Cabral. A universidade merecia muitos Cabrais aqui por perto, né? Bem, então, agradecendo, e a professora Sônia disse que eu deveria fazer reminiscências, né? Então, eu estou lembrando coisas. E é claro que eu lembrei em casa, desde o dia que ela me convidou, e eu escrevi aqui algumas coisas, não se assuste, são só 2 páginas, mas eu não vou ler, porque senão em 5 minutos eu termino, mas não é por aí, não é? Eu queria, na verdade, enfatizar algumas questões que eu trouxe aqui. E outra, lembrar que para organizar o tema, eu dividi em três itens. O professor Cabral como professor, então a minha vivência dele com ele como aluna, e aí como aluna, claro que entra pessoa, entra pesquisador, mas eu separei. Um outro item sobre o professor Cabral como pessoa, e aí envolve outras questões fora de sala de aula, e o terceiro como pesquisador, o terceiro item como pesquisador. Então, como professor, eu conheci o Cabral em 1962. Ele já tinha, era 40 anos mais velho, 39 anos mais velho do que eu. Então ele já tinha toda uma vida que eu não acompanhei pessoalmente, claro. E então, em 62, eu conheci como professor de antropologia cultural, eu fazendo o curso de geografia, e ele também era, na época, diretor da nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E por que nova? Nova, para mim, né, em 2 sentidos. Uma, porque já era federalizada, ela, na verdade, era uma faculdade que se reunia a outras e formava um corpo chamado Universidade, que foi criado em Fins, no final do ano de 1960, pelo Juscelino Kubitschek. E a outra razão é porque, embora a Faculdade de Filosofia tivesse sido criada na década anterior, 62, naquela década anterior o curso de História e Geografia eram unidos, era um só. E aí também houve a separação. Eu não sei se exatamente com a federalização, mas quando eu comecei já estava separado. Só que os 2 cursos estavam separados, mas a geografia, quando eu cursei, o currículo tinha antropologia cultural, que era o professor Cabral, que ministrava, a antropologia física, que era o Walter Piazza, professor Walter Piazza, etnologia, que era o professor Silvio Coelho dos Santos, e ainda o currículo da geografia era acrescido de história moderna e contemporânea, que eu me lembro bem que era professor, mas que não deu uma aula, e daí algumas posições do Cabral, que depois foram consideradas retrógradas e não sei mais o quê, e História Econômica do Brasil. Eu também me lembro quem era bem o professor, mas que também era assim, eu basicamente só tive um tema,
história econômica do Brasil, eu ouvi falar só da colônia Sacramento. A única coisa. Quer dizer que então, por que essas disciplinas estavam ainda ligadas à geografia? É uma pena, porque a gente podia ganhar muito como geógrafo fazendo essas disciplinas. Mas não é? Não, eu só estou colocando isso, mas não enriqueceram tanto quanto poderia. Eu só estou colocando isso porque de algumas situações similares a que eu vivi, outros estudantes mais próximos dele deviam ter, né, contado como o diretor que ele era, e provavelmente ele deve ter tomado algumas atitudes que aí muita gente desagradou a uns e outros, né? Bem, voltando à questão da antropologia cultural e ele como professor, as aulas eram excelentes, alegres, dinâmicas, alegres porque a gente ficava vidrado nele, né? Todo mundo ficava com atenção plena. Ele dava aulas para curso de História e Geografia juntos, então era uma sala lá no prédio que hoje é de Línguas ou de Comunicação e Expressão, e então foi o primeiro prédio, que era metade daqui dentro do campus, e era um prédio onde tinha salinhas pequenininhas, que não eram salas de professores, mas eram dos professores das determinadas disciplinas. Aqui era Geografia Humana, aqui era Geografia Física, ali era Geologia, né? Ali tinha algum outro que nunca apareceu e assim por diante. Então, nunca vi o tal do professor. E eu estou colocando isso, não é por uma fofoca. Era um professor até que era padre do Colégio Catarinense. É que ele tomou atitudes que depois reverberam até hoje como se ele fosse retrógrado, perseguidor e não sei outras coisas que não tinha nada a ver, ou sei lá o que mais que podiam dizer dele. Mas ele tinha muita razão. Bem, então as aulas nos absorviam a todos. Por quê? Elas passavam rápidas, ele enxertava com situações, com explicações muito vívidas, né? E os conhecimentos eram muitos, e elas derrubavam mitos, tabus e preconceitos. Elas, para mim, é essa a visão que eu tenho, e aqui o que sobrou para mim foi muito forte, e ainda é muito forte, que eu não consigo conceber universitários, sejam professores, sejam funcionários, sejam mais professores e alunos e estudantes, né, que estejam grudados em crendices, como a gente vê, né, crendices e misturado com tabu, umas crendices mesmo, e preconceitos também que a gente vê dentro da UFSC, né, e não só da UFSC. Mas isso para mim não cabe. Uma pessoa preconceituosa não é uma pessoa que fez uma universidade. Quem aprendeu de fato, né? E isso eu aprendi com ele na antropologia, e eu acho que a antropologia é um curso que podia, com esse viés, podia ser mais espalhado, mais disseminado, inclusive no ensino secundário. Então, as aulas, nós nunca comentávamos, nunca havia comentário de nenhum tipo desabonador de qualquer nível, porque eram aulas que a gente pode dizer saborosas, não é? Eram aulas saborosas. Os trabalhos escritos, eu me lembro que para nós, lembro que naquela época, que pena também dizer que naquela época, as aulas do curso, primeiro ano que eu fiz de geografia, o curso, deixa eu ver se foi só o primeiro, não, o curso inteiro, as aulas as disciplinas eram anuais, não eram semestrais, né? Eram anuais. Então, eu me lembro que um dos trabalhos que ele pediu era uma análise cultural de trechos da Bíblia. E isso, para mim, assim, abriu, né? A minha cabeça abriu muito, porque esta análise levava à verificação, à identificação de que se tratavam de grupos humanos, com seus hábitos, seus costumes, seus mitos, tabus, não é?
e que era a história de grupos humanos, não é? A Bíblia estava contando a história e que eram culturas do passado, que nós hoje não seguíamos ipsilirites, nós não éramos o mesmo grupo humano, não é? Então, eu acho que isso produzia uma reflexão para derrubar tabus e preconceitos também, né? Principalmente tabus, essa história dos mitos que rondam, né? Certo nível de religiosidade. Então, isso aí me abriu muito e eram trabalhos interessantes para mim. Poderia ser um trabalho massacrante, mas não era. Todo mundo fazia, ninguém reclamava e a análise era fácil, porque sai aos olhos, salta aos olhos, né? Quando a gente lê a Bíblia como se fosse um livro de história. Porque na verdade ela é isso, né? Ela é quase 100%. Então, para mim, a antropologia, né, vou repetir, ela penetrou de tal maneira que eu não consigo entender essas questões de preconceito, estereótipos, e ainda pessoas muito cheias de mitos, de crendices dentro da universidade. Então, ele como pessoa, ele era muito sério, porém cheio, pleno de humor. Era divertido. Era muito divertido, porque ele era tão rápido, ele percebia as coisas, ele sacava logo um ângulo engraçado de muitas situações, tanto as próximas, aquelas que nos rodeavam, de pessoas ou de situações, de fatos, né? Ou por causa dos jornais, revistas, rádio, televisão tinha muito pouco. E então ele pegava um elo e dali já vinha uma história ou uma anedota e a gente dava gostosas gargalhadas. Ele divertia, quando em um momento de conversa era papo, né? Em gíria, era um papo gostosíssimo, era muito vivo, muito alegre. E a gente dava gargalhadas, e ele era fumante, né? Então dava aquela gargalhada muito forte e bem, assim, com aquelas ressaios da fumo, né? Aquela aspereza do fumo. Bem, ele, claro, muito inteligente, né? Uma estrutura intelectual ímpar, uma visão de futuro, querendo, né? Fazer coisas, marcar. Eu não sei se ele queria marcar a presença dele, ele queria fazer muita coisa para muita gente. Ele era participar da construção do futuro da universidade e da antropologia e de Santa Catarina. Eu acho que a gente não pode esquecer que ele via muito longe. Bem, ele também queria ajudar muitos na antropologia, na arqueologia, né, além do próprio Estado. A mente dele era efervescente e coerente, então, quero refazer, né, que eu escrevi aqui, coerente com essas atividades e ensinamentos. Ele não era preconceituoso, como tem gente por aí que diz. Ele não tinha preconceitos. Ele foi político de partido UDN. E a UDN, a gente também tem que situar na época, né? Primeira metade do século XX. E a gente vê que essa política, não é? Então, partidos que eram considerados de direita fizeram muitas coisas que se fala que só os partidos de esquerda fazem. E, por outro lado, partidos de esquerda também fazem coisas que a gente só espera de partidos de direita, né? E ele, então, era da UDN e eu até queria entender por que ele foi parar na UDN. Mas ele não tinha nada de alienado e nada de reacionário. E, inclusive, na ditadura, quando muita gente, tanto os chamados de partidos de direita, como PTB, PSD, como os de esquerda, que eram chamados de esquerda, considerados de esquerda, como o DN, por exemplo, que eram os que dominavam aqui,
ele não seguiu, eles seguiram a ditadura de várias maneiras. Foram adesistas, rapidamente adesistas, ou foram, queimaram livros, professores nossos, queimaram livros na praça pública, dedaram os colegas, dedaram os alunos, eram dedos duros, sim. E tem gente que diz que não havia dentro da universidade dedo duro, havia em todos os níveis dedo duro. E ele, então, era isso da minha vivência com ele, pouca, mas vivência pessoal, era nítido que ele era contra a ditadura de 64, que se instalou em 64. E uma coisa que também, como pessoa, me chamava a atenção, embora fosse um detalhe, mas eu gostaria de saber mais. Tem muitos historiadores aqui que estão trabalhando como historiadores. Eu gostaria de saber mais quais as razões que faziam com que ele não gostasse do Lauro Miller. Ele não gostava do Lauro Miller. Eu não conheço muito a história do Lauro Miller. Sei que ele foi o primeiro governador do estado, na Velha República. Depois ele foi deputado federal, foi senador, e ele ia e voltava, porque na Velha República eles podiam ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Eles podiam ser governador e deputado, ou senador. Então ele fazia assim, ficava 4 meses aqui, passava para o primeiro vice, porque tinha primeiro vice, segundo vice, primeiro ia para lá, para o Rio de Janeiro, aí voltava. E eu não sei se isso, ou se outras coisas mais, porque ele ficou um tempo, ele abandonou o governo, o segundo governo, porque era nomeado, governo nomeado, né? Ele abandonou, estou falando do Lauro Miller, enfim, é porque me traz, enfim, eu queria entender mais para explicar por que ele não gostava. Porque eles não foram tão contemporâneos, né? O Lauro Miller era muito mais velho. E o Lauro Miller, então ele foi ser ministro era um nome desse tamanho, viação, obras públicas, mas não sei o que, inclusive ele teve um papel importante na mineração do carvão em Santa Catarina, o Lauro Miller. Porque o Lauro Miller, como ministro, ele contratou geólogos americanos para vir aqui, né? Então era chamada a região das minas, que eram as minas de carvão. Mas em 1920, o Lauro Miller já não estava mais atuando oficialmente dentro da política. Então eu não sei, mas ele não gostava do Lauro Miller. E falando como pesquisador, bem, eu acho que a visão, a postura dele como pesquisador, acho que vem da história dele primeiro, né? Mas vem da história como professor, da história dele como médico e da história como um excelente escritor. Mas, como professor, eu queria lembrar que ele já era professor com 16 anos. Com 16 anos, ele saiu daqui e ele fez a escola normal aqui, uma escola normal catarinense, que era outra coisa que eu gostaria de conhecer mais, saber mais sobre essa escola normal catarinense, que depois, na década de 50, já não se ouvia falar. Ele foi expulso do colégio catarinense. Isso, não, mas aí não, mas não aí teve opção. não, mas o que era essa escola? Eu queria saber o que era essa escola, né? Por que ela existia e se ela só era a única saída para um segundo grau, né? Ele foi ser professor e com 16 anos ele já foi para São Francisco e Joinville dar aulas. Olha a iniciativa dele, de um guri na primeira metade do século XX, haja coragem, não é? Haja postura, não é? Posicionamento. Foi dar aulas e de lá ele vai a Curitiba, começa um curso de farmácia, passa da medicina e depois acaba no Rio de Janeiro. Termina o curso de medicina no Rio de Janeiro com 26 anos e volta para Joinville. Trabalha como médico em Joinville, mais 5, 6 anos por aí, não sei exatamente. E depois é convidado para vir para Florianópolis e nesse 36, por aí, em 35, ele acaba um livro chamado História
Não, Santa Catarina, História e Evolução. Esse livro, ele tinha 32 anos. Olha a visão dele, para escrever um livro de história, é porque ele gostava. Né? Então ele buscava coisas. E esse livro é editado 2 anos depois, é publicado 2 anos depois, pela Companhia Editora Nacional, que era do Monteiro Lobato, né? Era do Monteiro Lobato, e numa coleção muito importante, que é a coleção brasiliana, que a gente tem que perseguir para recuperar esses trabalhos daquela época, que eu acho que deve ser... Não era qualquer um que publicava, né? Brasileiro, não. Pois é, alguma coisa que era bem Brasil e bem profundo, né? Com densidade, né? Bem, em 1941, ele publica na revista Cultura Política do Rio de Janeiro um artigo chamado A Vitória da Colonização Açoriana em Santa Catarina. E eu gostaria de saber se também foi publicado por aqui, porque parece que teve uma edição da imprensa oficial do Estado, mas eu nunca li. Então, vejam, revista Talvez tenha sido Cultura aquela Política. coletânea sobre o encontro, sobre a história e cultura açoriana de 42. Saiu uma coletânea, Que talvez tenha Congresso, sido. Eu acho que Ele é de 1941, a a publicação. primeira publicação é 41. Não é? Essa a Vitória, eu acho que aí também tem um apelo político. Ele estava enxergando a maneira como Getúlio enxergava, talvez até por causa do Getúlio, é que ele tivesse ido para o DN, né? E o Getúlio, naquela época também muito dúbio, né? Uma hora parecia de extrema direita, bem nazista, daqui a pouquinho já deixava de ser. Muito encacetado. Ele teve muitas coisas interessantes, né? Mesmo como ditador. Né? Ele produziu, teve uma série de... se apoiou em gente com cabedal, né? Mas, no caso, eu acho que essa vitória da colonização açoriana dá uma ideia do papel dos açorianos aqui no estado de Santa Catarina, que não foi só Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também, né? E ele, então, acho contrapondo aquela questão de que só tem alemães, só tem italianos que são segregadores, segregacionistas e coisas assim. Então, eu acho que... E ele vai escrevendo, antes ele já tinha, né? Quer dizer, ele começa com esse primeiro livro em 35, publicado em 37, mas depois ele vai sempre tendo, e cria a revista nossa, primeiro, voltando, a nossa, primeiro, como pesquisador, a gente não pode desligar que essa visão do pesquisador é que leva à criação do Instituto de Antropologia, porque como instituto, ele daria, né, ele juntaria um grupo de pesquisadores, porque na época havia essa possibilidade, antes da reforma universitária, havia a possibilidade de ter professores e pesquisadores. A tal da reforma, a tal da reforma, Merkel-Zaid, é que vai quebrar isso e põe todo mundo, né? O professor tem que ser pesquisador, tem que fazer extensão, tem que fazer ensino, tem que fazer os três, né? E, enfim, mas naquele momento havia a possibilidade de ter pesquisadores e ele cria então um instituto que é uma expressão, né? Tanto dessa visão dele de pesquisador, e com visão de fazer crescer a universidade, era o caminho que ele tinha, e com isso ele convidou pessoas para ampliarem as suas formações e assim colaborar com os trabalhos de pesquisa, tanto em antropologia cultural, como antropologia física, como em arqueologia, que entra o cultural, né, ligado ao cultural, e também o físico, porque nos sítios arqueológicos tem as duas coisas. E o que mais que eu queria lembrar? E antropologia, etnologia, etnografia. Ele queria fazer um belo leque com o rótulo antropologia, que é o que cabe mesmo, né? Que cabe mesmo. Bem, então, foi aí que eu entrei, que eu fui convidada por ele e pelo professor Piazza, para ir trabalhar em geologia e geomorfologia do Quaternário com o professor Bigarella, fazendo um estágio de 1 ano no Instituto de Geologia do
da Universidade do Paraná, já era federal, Universidade Federal do Paraná. E com isso, eu vou no início de janeiro para Curitiba, faço um curso com o Bigarella e o professor Reis, Vitor Reis, mas no primeiro semestre eles me chamam de volta para trabalhar junto com a equipe do museu, que era, então naquele momento era a Ana Maria, professora Ana Maria Beck com arqueologia, professor Edson Araújo, que trabalhava com uma parte da antropologia física, que era ligado mais a questões faciais, porque para levantar as características, né, dessas populações que se encontravam, muitos esqueletos eram encontrados nos sítios arqueológicos, basicamente os sambaquis, não é? Porque a umidade, as condições do ambiente do sambaqui facilitavam a permanência desses esqueletos. Então o Edson trabalhava com isso e eu vinha para trabalhar com essa parte do quaternário, só que eu tinha acabado de começar lá com o professor Bigarella. E Wesley Hunt, a gente trabalhou 4 meses seguidos. Então eu aprendi muito arqueologia e inclusive eu considero a Ania minha professora de arqueologia. Porque o Wesley, ele não ensinava nada. Ele era professor? Ele veio fazer Não, ele veio fazer um projeto dele, porque ele já tinha escavado no Paraná, tempos atrás, e ele veio para trabalhar tanto no Paraná como aqui, levantar, ele queria chegar à base dos sambaquis, ele queria levantar as características físicas da base, geológicas, geomorfológicas da base dos sambaquis, porque o trabalho dele de arqueologia tinha um convênio com o Rhodes Fairbridge, que era um geógrafo, mas que tinha renome internacional sobre variação do nível do mar. Ele tinha uma curva, era a curva do Fairbridge, a curva do Fairbridge, a curva do Fairbridge, e que era uma figura, né? Também. Ele veio aqui, ele esteve aqui. Bem, então o trabalho era para aliar essa parte cultural, arqueológica, com a parte física, para relacionar os sambaquis com a variação das curvas do nível do mar, da oscilação do nível do mar, durante o quaternário. Então a gente tinha que saber, não é, da idade, mas aí ele ia trabalhar com isso, né, a idade do sítio e coisas assim. Wesley Hunt. Então nós trabalhamos aqui na ilha, num sítio, e depois fomos para a Laguna. E na Laguna a gente ficou uns 3 meses. Depois, quando o Fairbridge veio para ver os sítios escavados, ele então trouxe também o professor Bigarella. Então era o professor Bigarella, o Rhodes, o Wesley, e nós todos enturmadinhos, né, atrás. Aí fomos ao Paraná, vimos alguns sítios e viemos até a Laguna acompanhando. Mas o que eu queria lembrar é essa posição dele, né? Ele parou para pensar o que era necessário, também, claro, ele tinha já o pessoal que atuava mais perto, talvez o próprio professor Piazza, não sei se naquele momento ainda, porque o professor Piazza começou a trabalhar com a Beth Beggers, que era, né, do Pronapa. Então eu acho que ele ficou um pouquinho fora, um pouquinho afastado, não sei se houve querelas aí, eu não sei, mas então eu queria salientar com essa história do Wesley, que ele já contata, né, tem contatos, por exemplo, com os cientistas. O Wesley Hunt era do Smithsonian Institute e ele vem e a equipe do professor Cabral põe a equipe dele trabalhando para adquirir mais bagagem e também, né, convívio com esse pessoal e querendo crescer, fazer crescer a instituição. Até que vem a revoltosa dentro da universidade, que é a reforma universitária,
que liquida com todos os institutos. E aí o professor Cabral já estava com 67, 68 anos, ele já tinha dado muitos anos para conseguir, e ele simplesmente liquida. Tira o nome do instituto, passa para museu, e depois os professores, os pesquisadores não eram mais pesquisadores, eram professores. Então, há um desmantelamento. A saída dele foi se demitir. Então era isso. Eu não sei, eu quis deixar, né? Estava lembrando algumas coisas dele, espero que tenha colaborado, mas eu fico muito curiosa em prosseguir uma porção de coisas aqui que vocês deveriam prosseguir. Foi expulso do colégio catarinense, foi expulso. Um grande intelectual. Eu era criança, né? Pois é, mas já faz parte do pacote, né? E ele, na autobiografia dele, ele demonstra um profundo antijesuitismo. Ele tinha verdadeiro horror dos padres jesuítas de modo geral. Como é que a gente pode... Mas o João Alfredo Rohr, por exemplo, era amigo, frequentava. Balduino Rango, ele escreveu muita coisa boa sobre Balduino Rango. Pio Buch, um outro jesuíta do Rio Grande do Sul. Então ele era seletivo. Você imagina que ele anti-jesuíta, mas não era anticatólico. Ele era um católico devoto. Ele tinha uma ligação muito grande com a Igreja Católica. Inclusive, o objetivo do Fonte, do Cabral, era criar uma universidade, não uma universidade federal, mas uma universidade, uma PUC catarinense. Tá? Ele iria se juntar com o pessoal do Colégio Catarinense e fundar uma PUC, tá? Uma PUC catarinense. Bom, e qual é a origem dessa ideia? Essa ideia vem de 1930, tá? Quando o Fontes criou, por exemplo, um quarteirão universitário. Em 1940, quando surgiu o primeiro congresso de história, né? Que foi uma coisa assim surpreendente. O objetivo era que fosse uma coisa assim modesta, para comemorar o bicentenário da colonização açoriana. Era uma coisa modesta, mas o evento ganhou uma dimensão que o Fontes e o Cabral imaginaram que não daria conta, que eram intelectuais de peso. E foi um evento muito bem administrado. E nesse evento surgiu a ideia, então, de se criar uma faculdade de filosofia. Tá? Faculdade de filosofia não tem sentido hoje específico da filosofia. A faculdade de filosofia é uma coisa ampla. Envolvia história, envolvia as humanidades, envolvia geografia, envolvia física, tá? Que era ciências naturais. O doutor hoje, por exemplo, meu doutorado é filósofo em ciências naturais. Filósofo em filosofia, doutor em filosofia e em ciências naturais. Naquele tempo a filosofia tinha um significado diferente. Então surgiu a Faculdade de Filosofia como um desdobramento dessas ações do Fonte e do Cabral, do seu auxiliar direto, e do Cabral. Não é? E depois a Faculdade de Direito, que o Fontes chegou a administrar, né? Pensou-se também num quarteirão universitário, tá? Um quarteirão universitário, que era uma espécie de campus, tudo isso em função dessa dobradinha. A família do Fontes me contou o esforço que eles tiveram para colocar aquele busto ali. Assim como a Sara me contou, o esforço não é culpa dos administradores atuais,
mas para colocar aquela plaqueta do Cabral ali embaixo, tá? Não foi uma coisa assim aceita pacificamente, porque com a reforma universitária, aquela ideia do Instituto de Antropologia foi completamente desvirtuada. Os professores foram para o departamento de Sociologia. Aquela ideia não era pesquisa, extensão, ensino, pesquisa e extensão, não tinha nada disso. Era só ensino. O professor é em sala de aula. Essa história de pesquisa não existia. Extensão, ninguém sabia o significado da palavra. Era em sala de aula. Mas o Cabral pensou nesse Instituto de Antropologia, né? Pensou até numa revista de antropologia, coisa fabulosa, imaginando naquela época. Né? Concorda, Girão? Uma revista para quê? Para que serve a revista? Para desaguar as pesquisas feitas pelos pesquisadores do Museu de Antropologia. O Cabral até fazia escavações de Sambaqui. Eu gostaria até de ver o Cabral rechonchudo com aquele monte de carne excedente, né? Dona Olívia. Acho que visitaram, né? Visitaram meus cavalos. Não, mas a Sara falou que eventualmente até se empolgava. Ele só pegava quase. Talvez, mas eu até gostaria de ver o que queria fazer com aquele corpãozinho, gritando no Sambaqui. Mas era um homem assim, exótico. Era uma personalidade exótica, tá? Exuberante, digamos assim. Exótico, eu não acho, mas exuberante. Não, exótico tem o mesmo significado, basicamente. Né? Não tem nada de depreciativo. Exótico é muito estranho. Né? Uma flor que germina no pântano. Ok? Uma flor exótica. Ok? Nesse deserto de ideias, ok? Uma flor vicejando naquele lugar, naquela seara inóspita, é uma flor exótica. Tá? E cuja beleza pode ser até não ser uma beleza impura, mas ela deve ser apreciada porque ela está naquela circunstância. Os naturalistas gostam muito, por exemplo, de bicho estranho. Por exemplo, tem naturalista apaixonado por urubu, hienas, jacarés, né? Que as pessoas acham repulsivo, mas tem naturalista que vê beleza no jacaré, no urubu. Ok? Vamos substituir então para exuberante. Né? O antijesuitismo, assim, bem evidente, mas, por exemplo, ele escreveu comentários bastante favoráveis ao monge João Maria. Né? Antes de você fazer esse convite, eu tinha terminado de ler o João Maria. Né? Aquele livro dele que é interessantíssimo, o João Maria. Se fosse uma outra época, ele teria sido condenado pela Inquisição, mas o Cabral, católico puro, ele teceu comentários favoráveis a João Maria, né? Aos três João Maria, na realidade eram três, né? Conservador, ok? Em diversos aspectos, ele era realmente uma personalidade conservadora e alguns acham que conservador é um adjetivo depreciativo, mas, por exemplo, a rigor, a palavra conservador não tem nenhum significado pejorativo, nós atribuímos isso. Mas ele era, por exemplo, favorável ao divórcio, quando ele esteve nos Estados Unidos, né? Outra coisa que chamava ele de provinciano, né? O Ciro Coelho relatava a rotina do Cabral, ele não saía de casa, era um homem recluso, a vida dele era na biblioteca e no domingo assistia a missa, mas mantinha uma correspondência enorme com Gilberto Freire, Roger Bastide, né? Com Jorge Agostinho, aquele intelectual português, né? Pessoal de alto gabarito. Então aquela história que a pessoa pode estar em si mesmada, trancafiada numa biblioteca,
ele pode estar conectado com o mundo. E muito mais valioso essa informação, porque naquela época não tinha internet, tá? Não tinha telex, não tinha telefone, era uma coisa assim terrível, mas ele mantinha correspondência. Tudo datilografado com cópia. Essa correspondência eu tive oportunidade de examinar, né? Então, conservador, né? Mas esteve nos Estados Unidos em 1984 e escreveu um livro, Terra da Liberdade. Esse livro é pouco lido, pouco conhecido, mas nesse livro ele fala sobre o divórcio. Ficou encantado com os artistas de Hollywood, chamava cinematografistas em ação, ficava encantado. Falava mal da segregação dos negros no sul dos Estados Unidos, ok? Como é que um homem desse pode ser chamado de racista? Né? Falou muito bem do artista Bittencourt, né? O artista Bittencourt é um modesto artesão que reunia dinheiro para pagar, afolhar escravos. E a Maria Baiana, ninguém sabe quem foi Maria Baiana, uma personagem perdida nos jornais, mas ele que foi e descobriu a Maria Baiana. Maria Baiana, aqui em Florianópolis, na Ilha da Magia, né? Essa terra maravilhosa, tinha malária. Malária, uma epidemia de malária terrível. Malária e lepra e tuberculose. Essa Maria Baiana, ela prestava apoio às pessoas discriminadas por essas doenças estigmatizantes, principalmente a lepra, né? Hanseníase, né? E ela acabou contraindo a lepra, né? A hanseníase, né? Hoje em dia é nome de rua lá no Estreito, né? Uma rua escondida lá, nem sei onde é que fica, né? Mas é o trabalho do Oswaldo Cabral. Ele é chamado de racista. Provinciano, gostava muito de cinema, né? Fotografia, criou laboratório de fotografia, né? Aqui, uma coisa assim altamente inovadora, eu usava os slides, tirava fotografia. Demonstrou um encantamento muito grande quando comprou uma máquina de escrever elétrica. Fez questão de registrar nas memórias. Tá? Hoje em dia, a poesia futurista, ele também falava sobre Thomas Edison, Ford, né? Poesia futurista, ilustrava a poesia, né? E ranzinza, né? Temperamental, pavio curto, né? E não levava desaforo para casa. Era tipo de pessoa que não era flor que se cheira. Tá? Vocês devem conhecer essa expressão, né? Mas, entretanto, era festeiro. Fazia festa daquele e o Fontes. Quem relatou isso foi o outro aluno dele, foi o Carlos Humberto. Né? Fazia festa daqui. Não aqui, porque aqui tinha ali onde é o CCE, né? Ali tinha a escola da faculdade de filosofia para sua escalada ali, né? Então organizava festas ali e vinha um pessoal da odontologia, né? E fazia as festas. Começava às 4 horas da tarde e terminava às 8 horas, porque não tinha ônibus. Isso aqui era um santuário de mosquito. E um santuário de mosquito. Ficava longe para chuchu. Longe para chuchu. E tinha muita lavadeira aqui dentro, né? Que, por exemplo, entrava nos ônibus e com trouxas, aquelas trouxas enormes. E ocupava o espaço todo. Os alunos reclamavam para o Cabral. O Cabral aqui era o lugar delas, né? Festeiro, contador de piadas, né? Bom, interesse variado, ele fez teatro, ele
trabalhou em teatro, né? Poesia, os romances, escreveu uma novela que naquele tempo ela foi até classificada como pornográfica, sob pseudônimo, Egas Godinho. Tem Ah. luz, né? Heterônimos, dois heterônimos. Pois é, era pornográfica. Egas Godinho era o... Egas Godinho, o deles. pseudônimo dele. Tá? Ele escreveu para ninguém saber que era ele. Tá? Mas olha, lendo a história dele, a história, né? Não tinha nada de pornográfico. Não era essa pornografia que a gente via, era uma coisa assim muito pudica, mas naquele tempo era uma coisa assim muito avançada para a época, né? Criou uma palavra que folclorólogo, naquele tempo ele não sabia como designar o estudioso do folclore, ele inventou que o especialista na área deveria ser o folclorólogo. É difícil de pronunciar essa palavra, folclorólogo. Tá? Mas ele inaugurou essa área, né? Escreveu os artigos, livros pioneiros, a Guerra do Contestado, o folclore, a história de Santa Catarina, a história da medicina em Santa Catarina, charlatões, benzedeiras, charlatões. Médicos charlatões do passado. Esse livro é interessantíssimo, interessantíssimo, pouco conhecido também. Eu li esse livro com interesse, sim, como instrumento de trabalho. Que eu escrevo sobre esse assunto, né? Eu usei o livro como instrumento de trabalho mesmo. O João Maria eu li como um romance, um texto bem escrito, né? Informativo, interessante, mas outros livros como instrumento de trabalho. Foi um político temido, né? Ele reverberava, nossa senhora, quando chegava na tribuna, os amigos dele da época diziam que todo mundo sabia que ia ter uma novidade naquele dia, tá? Ia ter alguma coisa diferente, né? Da UDN, médico atuante, né? Prestava assistência aos necessitados, né? Foi médico do antigo IAPTEC, né? Prestava consulta gratuita, né? Um péssimo administrador, não tem nada de depreciativo nisso, né? Porque ele ficou pouco tempo nos cargos. Ele foi diretor da Faculdade de Filosofia e ficou muito tempo. Logo ele arrumou confusão com o pessoal. Uma coisa assim muito simples. Ele queria instalar um relógio de ponto. Imagina instalar um relógio de ponto. Uma faculdade de ensino superior. Mas o Cabral instalou um relógio de ponto. E criou uma confusão danada. Tá? Porque é preciso entender um pouco também a questão. A UFSC ficava muito longe do centro da cidade. Muito longe. E os professores que vinham aqui eram gaúchos, eram paulistas, carioca como o Paulo Lago, né? O paulista como o Taqueda, né? Era um pessoal que tinha um salário um pouco melhor, né? Uma espécie de subsídio, porque eles vinham de fora, ou traziam famílias. Isso causava muita confusão. E além disso, esse pessoal, principalmente, tinha uma dificuldade de chegar aqui, né, ao campus universitário. Aí o Cabral resolveu instalar um relógio de ponto, tá? Encasquetou que o relógio de ponto seria uma solução para aquele problema. Os alunos ficaram a favor do Cabral, tinha um centro acadêmico, o centro acadêmico era, digamos assim, favorável à administração, ficou ao lado do Cabral, mas os professores contra. Alguns professores começaram a investigar o que o Cabral fazia, ele dava consultas no centro da cidade, então às vezes ele se ausentava,
Então o próprio Cabral não estava cumprindo, apesar de ser o diretor. Então ele se demitiu um pouco tempo depois. Né? No Instituto Universitário, na criação do Instituto de Antropologia, eu tenho a impressão que eles foram pegos de surpresa com a reforma universitária, né, de 1970, que a UFES que foi a primeira a abraçar a reforma. Tá? Projeto piloto. Um negócio assim, determinado pelo Beck Zais. Tá? Então a UFES que estava na vanguarda desse aspecto. Mas eu tenho a impressão que faltou um pouco de sagacidade no Oswaldo Cabral em perceber que aquela estrutura administrativa que ele estava criando poderia esbarrar num problema dessa natureza, que o administrador também tem que prever os problemas que ele vai enfrentar, né? Tiveram 24 horas a 48 horas para decidir o que fazer com o estudo de antropologia, porque a questão iria ser examinada no Conselho Universitário. Então foi uma coisa assim, assoberbada. E o museu, o Instituto de Antropologia, desapareceu. Em Brasília, não desapareceu. E no Rio de Janeiro tinha estrutura semelhante e não desapareceu. O Instituto poderia sobreviver tranquilamente, com um pouco de engenhosidade da administração central e também por parte dos próprios administradores do Instituto de Antropologia, poderia encontrar uma forma que permitisse a sobrevivência do Instituto. Então, péssimo administrador é uma palavra forte, mas não era a vocação do Cabral. Ok? Vivia pensando em pesquisa, às vezes esquece as questões rotineiras. Né? E o museu, então, acabou sendo incorporado no departamento de sociologia. Aí os professores começaram a viver num outro ambiente, conviver com outros colegas. Aquela pesquisa, então, ela acabou se diluindo. Não que tenha desaparecido. Não. Foi se A diluindo. gente ficava aqui porque até então não tinha curso de sociologia. Curso de sociologia, ciências sociais, surge muito depois. E aí a gente ficava aqui, nós ficávamos aqui. No departamento ficava Nereu, o Padre Chico, lá, aquele Bianchini, um Padre que Bianchini, veio da né? direito, que eu estou esquecendo agora, que tem uma importância muito grande ele era do PC, ele era da esquerda, não esqueci. Então ficavam outras pessoas que queriam ser professores de sociologia, mas eles atuavam em outros departamentos. E o pessoal daqui do museu, do Instituto, que depois se transformou no museu, ficava aqui, nesse prédio. Essa questão, a estrutura administrativa, ela se diluiu. Né? Aquela tradição que o Cabral tinha em mente, a revista, pesquisa, acabou. Os professores foram absorvidos no departamento. Com outras mais tarde. pessoas. Mas a revista continuou no mesmo nível, só mudou o nome de Instituto para Museu. Enquanto era a revista, né? Eu acho que até 78, o esquema continuou daquela forma como o Cabral tinha estruturado. O que mudou foi o nome só. Mas no caso do... era mais do museu. As pesquisas continuam tanto que tu publicasse, inclusive em 72, 73, a tua pesquisa. Bom, isso está nas memórias do Cabral. São essas palavras que ele usa ali, se sentiu desiludido, a Sara também fala sobre isso, o Carlos Alberto também atesta sobre isso. Né? O sonho que ele tinha, ele não atingiu. Né? Então, o relógio de ponto, né?
a vocação principal dele, isso ele mesmo diz, é educador. Educador. Por exemplo, ele usa a palavra assim, muito interessante, eu sinto falta da cátedra, né? Depois de muito tempo de aposentado, né, ele diz, eu sinto falta da cátedra. Hoje a gente percebe um homem com 50 anos de atividade na UFES, na Ensino Universitário, é meio século, é muita coisa, né? Alguns colegas, por exemplo, entram na universidade e ficam contando o tempo que tem para aposentar, né? Ele saiu porque ele não tinha mais espaço ali dentro, então ele estava desiludido, né? A criação da Faculdade Catarinense de Filosofia foi uma coisa assim, importantíssima, foi a alma da UFES, o modelo copiou da USP, tá? Da USP, que foi criado em 1934, eles perceberam o sucesso da USP. Então a USP contratou pesquisadores de fora, o Fontes e o Cabral também chamaram pessoas de fora, do Brasil e do exterior, por exemplo, o Jorge Agostinho, né, que foi um grande intelectual português, né, tinha interação muito grande tinha outro português, tinha o Roger filósofo e outro era literato, o Roger Bastide, né, estava sempre visitando a UFSC, né, e o próprio Gilberto Freire, né, e os intelectuais da USP, né, o Darcy Ribeiro também, né. Veio a instalação do campus universitário, ele era o auxiliar direto do Henrique Fonte, né. Muita gente, por exemplo, desconhece o papel desempenhado por esses dois na criação da UFSC, né. Mas eles surgiram, esse sonho surgiu com aquele congresso de história em 48, depois da Faculdade de Filosofia, Catarinense de Filosofia, o quarteirão universitário, depois a cidade, não era campus universitário, era cidade universitária, né? E é interessante que a pessoa que foi contrária a esta ideia, isso está no próprio livro que ele publicou, essa pessoa, o próprio material do Fonte do Cabral demonstra claramente, e também depoimento de outras pessoas, que a única pessoa que foi contrária à instalação do campus universitário aqui na Trindade foi a pessoa que hoje recebe o nome do campus universitário, João Davi Ferreira Lima, tá? João Davi Ferreira Lima, que foi contrário. Falou que isso aqui era um caldeirão, que desaguava o aguaceiro dos morros. De fato, realmente, se a gente observa, isso aqui é uma bacia, né? Mas o problema de engenharia, o problema de engenharia era facilmente solucionável, ok? O Ferreira Lima queria que ficasse no centro, porque eles eram advogados, trabalhavam em meio período, enquanto o Cabral queria colocar relógio de ponto para fazer com que as pessoas ficassem aqui o tempo todo, né? 8 horas de trabalho direto, mas eles trabalhavam em meio período e tinha interesse que ficasse no centro da cidade. Isso mostra, por exemplo, a ideia, a visão que esses dois homens tiveram em transferir a UFSC, a universidade que estava sendo criada, instalada aqui na Fazenda Experimental Assis Brasil, né? Uma visão assim extremamente arrojada, uma coisa de futuro, tá? Então é uma coisa assim, interessante. O Cabral ser um personagem extremamente relevante na história da UFSC, ser um personagem pouco conhecido, tal como o Fonte, né? O legado intelectual, desenvolvimento da historiografia, né? Os primeiros livros de história de Santa Catarina, os primeiros livros sobre folclore catarinense, né?
o resgate de certos personagens, o próprio artista Bittencourt, a Maria Baiana, né? A proteção aos sítios arqueológicos, né? Essa ideia do açorianismo, né? Que hoje em dia está muito se fala, né? O açorianismo, mas esse açorianismo surgiu no Congresso de História, em 48. E parece que foi um vulcão que entrou em erupção e aí descobriram a origem do açorianismo. Aí surgiu o açorianismo. Até então era uma coisa assim, pouco examinada, até escondida. Eles tinham até vergonha de dizer que era descendente de açoriano. Valorizava mais os alemães, os italianos, né? Então teve esse papel. A proteção aos sítios arqueológicos, a interação com personagens de grande relevância, né? Roger Bastide, Gilberto Freire, Jorge Agostinho, Darcy Ribeiro, que ele também brigou com o Darcy Ribeiro, porque o Darcy Ribeiro levou muitos professores daqui para Brasília. Eu preciso ver a carta que o Cabral escreveu para o Darcy Ribeiro sobre este assunto. Tá? Você vê o gênio do homem ali, brigando. Qual a serventia que aquilo tinha para a UFSC. Já que você me leva os professores, por que não me leva os alunos também? Tá? Nome de escolas, tá? Nome de escola, professor Cabral, de praças, incontáveis discípulos. Inclusive nós podemos dizer, eu não convivi com o professor Cabral, sou um grande admirador do Cabral. Eu até posso dizer, eu sou um discípulo do Cabral. Eu li muito livro dele sobre a medicina, né? O João Maria, né? Um personagem interessante. Eu posso dizer que eu sou discípulo, não precisa dizer que eu tenha convivido com ele. Mas, por exemplo, Silvio Coelho, Ana Maria Beck, você, né, né? Você também, né? Gente que foi para o Museu Nacional, né? Aquela Geralda Seifert, né? Antes do Silvio também. A convivência com esses personagens, tem o nome de uma praça, isso nem a Sara sabia, mas tem o nome de uma praça em São Paulo, Oswaldo Rodrigues Cabral. Em São Paulo. Eu vi essa praça lá e tinha um reitor de uma universidade particular lá, que é catarinense, o professor Bolan, que é reitor da Anhanguera. Eu perguntei para ele, esse é o nosso Cabral? É o nosso Cabral. Ele venceu um concurso de monografia em São Paulo. Acho que né? 2 ou 3. E teve circulou muito no Rio de Janeiro, como estudante, no início da carreira dele como médico no Rio de Janeiro. Os jornais noticiavam os feitos dele, interessante. Uma vez ele ajudava as mulheres no momento da parturição, né? Teve o caso de uma senhora lá, uma negra que foi baleada, né? E estava numa situação crítica, não tinha ninguém para atender, o Cabral foi lá, prestou assistência quase 24 horas para a mulher, né? Fez uma cesariana lá nas pressas e quando o menino nasceu, deu um berro lá estrondoso, descobriram a bala no bracinho do menino. Aí ele extrai a bala, a mulher se recupera, e o menino também, e os jornais fazem uma verdadeira estardalhaça em torno daquele evento, baleado antes de nascer. Aí o Cabral. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi quando ele era estudante de medicina, né? Foi em 25, 1925, por aí. Quando ele estava lá no Rio de Janeiro. Então, até por isso, ele se tornou famoso por essas histórias pitorescas. Mas é um personagem, assim, fabuloso. Hoje em dia, por exemplo, os pesquisadores indolentes, né, ficam empolerados no computador, no Google, né, nos bancos de dados online,
Imagine ele, naquele tempo, como realizava a pesquisa. Tá? Ia para a biblioteca, com um bloco de anotações, pegava os jornais, transcrevia toda a matéria no jornal, para um bloco de anotação, para examinar em casa. Né? Hoje em dia, quando um aluno mais atuante cai à internet, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Naquele tempo ele era lápis. Tinha algumas manias interessantes, por exemplo, ele em casa tinha 11 lápis. Ele apontava, ele só terminava o trabalho diário quando o 11º lápis, a ponta do 11º lápis, se esvaía, ele dava por encerrada aquela jornada intelectual. Um homem cheio de mania, né? O Silvio Coelho que me alertou sobre esse aspecto. O Cabral era um homem fundamental. Ele devia ter algum problema, se eu quero. Ele devia ter algum problema. Mas ele foi fundamental. Foi fundamental. Bom, ele sendo fundamental, ele poderia ter direito a ter suas manias, né? Até torna assim, a personalidade assim, mais colorida. Vamos dizer exótica, mais colorida, tá? Mais colorida. Bom, é meu personagem favorito, ao lado do Fonte, né? Que eu não sei qual que eu admiro mais entre esses três, o Botelho, o Fontes e o Cabral, tá? Mas o Fontes eu tenho a impressão que foi o mais injustiçado. Tem gente que acha que quem criou a UFSC foi o João Davi Ferreira Lima. Pessoa séria, tá? Veja um pouco a história sobre o assunto. Ele só não foi reitor porque o Fonte tinha mais de 70 anos. Ele é de 1885 e a UFSC foi criada em 60, então tinha 75 anos. Como é que um homem desse vai gerenciar uma obra tão portentosa como a UFSC? Poderia, né? Mas só que as normas dele, É verdade. 50 anos compulsório. O pessoal está querendo mudar no Supremo Tribunal Federal. É um desperdício, uma grande tolice. Eu, por exemplo, eu me aposentei muito novo, brotinho ainda. Tá? Mas juro para vocês que eu queria trabalhar mais. Só que o ambiente está tão assim inóspito, está tão assim cheio de pressão, que hoje em dia o professor ele não faz pesquisa, ele faz relatório. Relatório, mais relatório. Mas é isso aí, pessoal. Só projetando. Na década de 60, no início, quando o professor Cabral era diretor, ele quis fazer esse relógio de ponto. Eu nem sei se era para ficar aqui o dia inteiro, talvez nem fosse, mas mesmo que fosse aparecer de manhã. Agora tinha gente que não aparecia, né? Então eu acho que assim, aí ele devia ferver o sangue, porque É interessante que esse evento do relógio de ponto ele apareceu também na mesa duas questões que apareceram na mesa da semana passada. O relógio de ponto, para as pessoas que estavam aqui na época, foi uma situação bastante conflituosa, me parece, e os 11 lápis apontados. O Amém Mamigolian, nossa, olha, o que ele falava mal do Cabral em função do relógio de ponto. Tá? Essa briga parece que deixou marcas no Carlos Augusto também. Lembra do Carlos Augusto. Professor da geografia, né? Porque o Cabral, ele já não estava mais. O Armin, por exemplo, que fez essa investigação dele, do trabalho do Cabral, junto ao IABTEC. Se ele também estava cumprindo o horário. Né? Ele teve a meticulosidade de fazer uma investigação sobre o assunto. Né? Então, naquele tempo, o campus universitário era terrível, né? Ficava longe.
do centro, não tinha ônibus, as pessoas não tinham carro. Tinha 3 A Beira-Mar não foi guarda-louça, asfaltada. guarda-louça, museu e não sei o quê. E tinha mais, tinha o ônibus da universidade? Ah, mas depois, Ah, isso era depois da depois? reforma. Não, não senhora, Não, eu saía, né? na época que era o seu Vando que dirigia o ônibus. A gente pegava, era assim, os veteranos, ficavam às 8, e os, não, vinham às 7h30, e os calouros tinham que vir às 6h30. Então, no ano de 50, Não, mesmo porque as aulas começavam às 7h20. Às 7h20 começavam as aulas. Nesse ponto ele era rígido. 7h25 fechava as aulas. a também entrava mais. Eu perdi uma vez, porque como eu já te disse, né, eu era tripeira, não sei se sou tripeira, e morava no balneário, lá no Estreito, tinha que ir a pé até um trecho, não é? Pegava o ônibus, aí o ônibus vinha, deixava perto do mercado público, ali entre... como é que é a outra casa ali, amarela do lado, Alfândega, ali, dali eu vinha a pé até o lado do TAC, porque ali é que tinha o ônibus para Trindade. Eram ônibus laranja, era uma jornada. As jardineiros que a gente chamava. Eram 3 ônibus que eram de madeira. Então eles chacoalhavam, nós chamávamos de guarda-louça, eles chacoalhavam. Dias de chuva a gente abria a sua. A branqueira, Era chuva. Era velho. E a participação dele no Instituto Histórico e Geográfico, na Academia de Letras. Né? Isso não pode esquecer, né? Um cenário assim, foi uma... Interessante que ele era um autodidata, né? Na história, das coisas, mas todo o procedimento dele pelos relatos, né, que a gente conhece dele, foi de construir um campo científico, né? Então trazer especialistas, construir cátedras, disciplinas, né? Acho que naquela época os professores que trabalhavam em torno da cátedra tinham o catedrático e os outros não chamavam auxiliar de ensino? Assistentes. Assistentes de ensino. Assistentes. Agora, nós não tínhamos esse rótulo. O Silvio, durante muito tempo, teve. Né, assistente do professor Cabral. O Piazza, eu não sei se foi assistente, mas quando, dentro do Instituto, a gente não tinha esse rótulo. Não tinha esse rótulo de assistente. Porque aí não estava ligado a disciplinas, não é? Porque o assistente geral era aquele que dava aulas quando o catedrático estava impedido por alguma razão, não queria, né? Então auxiliava mais em disciplinas. Os catedráticos, os professores eram catedráticos, né? A gente vê, aqui tem a lei que criou a universidade, e é interessante porque ela não chamava Universidade Federal pela lei, depois aqui a Universidade de Santa Catarina, né? E aí junta as faculdades que já existiam, mais outras que foram criadas, surgidas, mas principalmente foi uma aglutinação, né? Tem a história do MECOS, depois tem a história do número dos professores em cada uma, já vinha tudo por lei. Definido. E aí o dinheiro X, e esse dinheiro X de certo também, né? E o professor Guerra tem razão quando diz que o reitor, o primeiro reitor, não quis vir para cá, porque aonde hoje é a Chácara dos Molenda, é lá na Bocaiúva, que é do Exército. Então o Exército, mas essa era aquela casona, aquilo tudo. Casa do Tarzan. Dali, mas era imensa. Ali como né? funcionava a reitoria, Funcionava e atrás a engenharia. Engenharia mecânica. Mas ali até hoje aquele terreno que eu saiba, ele é da USP Cedido Não, ele por foi o de Exército. acordo emprestado. Não, foi vendido. Foi vendido? Foi vendido? Foi vendido. Não, o Exército que assumiu. Não, foi vendido. Exército, Quem na época da vendeu foi o na época Stemmer. da ditadura passou. O Stemmer, ele contou essa história Stemmer direitinho. vendeu? Sim. Aí criou um curso de jornalismo, ampliou a UFSC do lado do Pantanal, tá?
esclarecimento. coincidia. Mas é o tipo- curso de jornalismo, laboratório. Não, criar o curso não era, né? O problema, porque inclusive ficou naquele prédio da comunicação e expressão que já existia. E parece que foi um bom negócio. Né? Mas aqueles outros lá longe, Foi vendido por um preço adequado, que eu me lembro. acho que deve ter ficado um tempo de doação ou de empréstimo, mas depois. Mas era aí naquele casarão é que era a reitoria. Era a área espetacular. Né? E uma pergunta que eu tenho é em relação à questão da reforma, que tudo bem, houve uma consequência muito concreta e próxima do Cabral, que foi o fechamento do Instituto, né? Os professores, logo depois, uns 4 anos depois, algum tempo depois, tiveram os departamentos, que foi uma das coisas que a reforma criou. Mas ele foi um opositor à própria ideia de reforma universitária? A reforma ela foi implantada no Brasil a partir da UFSC, né? 69. Na época do professor Lacerda. Né? Então ela encampou. A impressão de não se sabia direito o que isso significava, né? Parecia até ser uma coisa boa, né? Reforma, quando a gente diz reforma, parece que é uma coisa boa, né? Mas eu acho. Extinguiu a Mas questão eu da já vi a discussão, cátedra. antes dela ser implantada, eu sei que, inclusive, no livro do TCE, que às vezes a gente discutia, né, essa coisa do MEC Usaid, havia muita preocupação. Tanto que, inclusive, esse pessoal que discutia acabou sendo, eu não fui, mas os meus colegas da reunião acabaram sendo presos lá naquela famosa fazenda, lá em São Paulo. Ibiúna. Era Ibiúna. Exatamente. Era Naquele congresso? Naquele congresso. Era justamente o pessoal que estava aqui. Envolvi A gente se Martins. reunia no TCE. Mas era mais É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando com alunos. Não, é isso que eu estou dizendo. Mas nós, alunos, a gente tinha essa preocupação. E a gente discutia Contra o acordo. essa coisa. Isso é uma questão que deve não era ser famoso. investigada, porque talvez tenha alguns depoimentos espalhados, sabe? É possível que a gente A gente encontre. tinha medo disso. Agora veio um intelectual renomado, americano, que aqui assessorou, não me lembro o nome Esteve dele. na UFSC, inclusive. Não, pois é, ele trabalhou aqui. Trabalhou aqui. Ele implantou aqui o Mister. Não me lembro agora o nome dele. Foi um personagem importante do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Não era só aqui no Brasil, não, em outros países também, né? Da América Latina. Mas essa questão eu não sabia direito o que ia acontecer, porque a reforma universitária ela não foi totalmente negativa. Ela teve alguns pontos positivos. Por exemplo, a questão do professor catedrático, que não aparecia, né? Democratizou um pouco o conhecimento, então valorizou-se mais o título formal, o título acadêmico formal. Tá? Trouxe os departamentos, um organograma mais racional da universidade. Os institutos, como nós discutimos aqui, desapareceram, né? Mas aqui na Instituto nossa, de eu acho que uma briga interna. Mas aqui era problema Tinham também. 3, acho, institutos dentro da UFSC e havia alguma querela já interna. Porque, como o senhor disse, em outras universidades eles permaneceram. Então, aqui eles usaram a reforma para dar razão. Mas era uma forma de cortar o... Mas uma coisa que me preocupa, que a gente se preocupou também na época, era justamente essa coisa que a gente tinha os curso de história. Então, quer dizer, os alunos acabavam se havendo muito entrosamento, porque a gente entrava no primeiro ano, segundo, quer dizer, e isso aí foi um problema, porque era justamente para não haver nenhuma protesto contra a situação, quer dizer, não tirou essa coisa do face a face. Personalizou as coisas. Isso aí foi muito problemático. Porque Sim, era isso que a gente discutia, a gente Entram- estava preocupado. entram sistema de 30 alunos. créditos. Aí 10 não vão adiante, ficam para trás. Consequentemente, no ano seguinte, mais 10. E aí
desestrutura. Mas As tinha- turmas não Mas chegam tinha ao esse final. ponto positivo unidas. também de que o aluno Esse- poderia fazer a sua própria grade horária. Assim, tinha Ah, isso Pois é, também. mas justamente por É isso. por isso que tem que se Mas examinar Isso bem a questão. explicava, né? Tá? Hoje em dia, se a gente pergunta Deixar para o aluno se ele é sumir. contra, a favor sobre esse assunto, dificilmente ele vai ser a favor daquele sistema anualizado. Não viveram Tá? o melhor. Mas não foram porque não tiveram experiência, mas eu achava Eu também a experiência maravilhosa, porque a gente se encontra, até hoje o pessoal, sabe, quer dizer, porque era a turma, né? A turma de, que era no meu caso era história, a turma da história sempre está se encontrando. Mas Isso é a- muito bom. A posição do Cabral, a gente tem uma carta dele aqui, dessa época, dele reclamando de não conseguir fazer essa discussão dentro da UFS. Ele era um E conselheiro, tinha um de algum escritório do conselho ECNI e aqui saiu. dentro. Ele não conseguia Ah, fazer essas discussão pessoas sabem. retórica. Ele dizendo que está abandonando o processo tinha, porque né? não se sentia dentro da Não é discussão. escritório, isso. vamos dizer escritório, representante. Tinha. O ECNI aqui dentro. E depois E todas as precisava. turmas tinham. Tinha tanto dedo duro que não E, precisava. não, e depois cada turma, de repente, mesmo naqueles cursos seriados, a GDT aparecia gente na turma que estudava com essa pessoa. Eu, pois, na minha turma tinha um cara que depois eu descobri que era sei lá, da Jota, da polícia, sei lá o que era. De repente era nosso colega de sala de aula. Mas Tereza não precisava ser militar. Não, mas A esse maioria caso não não era era militar. Eu sei que não É? era o nosso A caso. maioria dos dedos duros não eram militares. Eles podiam até servir à polícia civil, mas não eram militares. O professor Stemmer, por exemplo, que a gente tem na cabeça, que ele era uma pessoa, digamos assim, de direito, autoritária, centralizador, aquela pessoa que a gente poderia dizer que seria simpatizante, ele próprio sofreu problemas com essa estrutura da reforma.